fortalecendo minha atitude vencedora. Neste novo ano, nós como seus pastores, nós estamos convencidos que nós devemos priorizar o altar da nossa vida. Nós precisamos começar do jeito certo, irmãos. Não é com o pé direito que nós começamos. Nem é com a cor da roupa que nós começamos o ano. Nem é com a comilança e a troca de presente que as pessoas fazem, também as bebedeiras que as pessoas colocam. Existe lugar para festa, sim, na vida cristã. Existe lugar para comer um prato delicioso, festejar com as pessoas que nós amamos. Mas, meus irmãos, está cada vez mais claro que quando nós cuidamos do altar da nossa vida, Deus cuida das demais coisas da nossa existência. Eu queria que você escutasse isto. Quando nós cuidamos do altar da nossa vida, Deus cuida das coisas da nossa vida. Eu sou tocado, meus irmãos, com a paráfrase livre do Salmo 37, no versículo 5, onde está escrito: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele tomará conta de tudo. Olha que palavra. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui. Deus está colocando essas palavras de propósito aqui. Ponha a sua vida nas minhas mãos. Confia em mim. Eu vou tomar conta de tudo. Mas o que é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor? É começar, meus irmãos, o nosso dia com Deus. É começar se rendendo a Ele, perante o altar da nossa vida. É a cada manhã levar os nossos fardos. É a cada manhã levar a Ele aquilo que nos inquieta, aquilo que disparou o nosso coração. E através da oração, muitas vezes com lágrimas, outras vezes com palavras, e outras ocasiões apenas com a presença silenciosa, onde a nossa mente se derrama, se coloca na presença dEle, nesse tempo pessoal. Esse nosso altar, esse ir diário, precisa de investimento. É por isso que nós estamos, com todo o nosso esforço, com esse livro, Minha Vida, Meu Altar. Não é uma pegadinha para você comprar livro, não é vender um livro, mas é um investimento na sua vida nesses 21 dias. Porque eu creio que Deus vai lhe dar forma de prosseguir. Você vai perceber nessas 3 semanas a diferença, como é que Deus cuida mesmo. Aquele impacto da sua vida devocional vai trazer orientação, discernimento, percepção das coisas. Hoje eu estava falando com a Sueli, no nosso momento de oração, nós temos que estar conscientes que nós estamos sendo atacados, uma batalha espiritual. Nós temos que lembrar disto, senão a gente se esgota, a gente cansa. Quando nós priorizamos o altar da nossa vida, Deus cuida das demais coisas da nossa vida. Eu sou tocado, irmãos, pelo que o Salmo 55, 22 registrou. Olha que texto tremendo. Está escrito: entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. O mal quer que nós nos esgotemos. O mal quer que nós vivamos cansados, sem força, desanimado. Mas que palavra maravilhosa! Entregue todas as suas preocupações ao Senhor e Ele levará o peso dos seus problemas. Você não vai ter que carregar esse peso. A verdade é que quando nós priorizamos Deus na nossa agenda, quando Deus é o primeiro assunto do nosso dia, Ele fortalece a nossa atitude. Ele fortalece a nossa atitude, gerando em nós uma pegada de vitória, uma expectativa. Mais do que expectativa, uma certeza, uma segurança, uma esperança vitoriosa. Nossa vida de devoção, ela nos orienta, ela nos capacita a enfrentar as realidades da vida com uma atitude correta, com uma atitude adequada. Quando nós começamos nosso dia com a palavra de Deus, Ele renova as nossas forças para viver. Estava falando com uma senhora de São Paulo, que há anos conheço,
Ela mandou uma mensagem: pastor, meu marido faleceu, o senhor está lembrado? Foram as primeiras datas que nós passamos. Pastor, hoje eu amanheci sem força. Aí eu orei para aquela senhora e mandei uma mensagenzinha curta. Tudo que você precisava para vencer esse dia, Deus já colocou em você, já está aí em você. Mas você não vai ver antes. Você vai ver durante o dia. Pode acreditar, está aí. Quando nós começamos o nosso dia com Deus, Ele renova a nossa força para viver. Olha o que está escrito no Salmo 119, no versículo 93. Olha que coisa linda, olha que palavra maravilhosa. Nunca esquecerei as tuas instruções, pois através delas tu me renovas as forças e a vontade de viver. Olha que palavra tremenda. Por favor, não passe ligeiramente por esse texto. Olha o que Deus está dizendo. O salmista está apontando aqui. Ele sabia o segredo da atitude vencedora. Diariamente investir tempo com a palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus. Este ato de cuidar do altar da vida renova a nossa força e traz de volta a vontade de viver. Acho incrível, porque quem está escrevendo é o homem segundo o coração de Deus, mas ele também perdeu a vontade de viver. Ele precisava restaurar. E como é que ele fazia? Ele ia para a palavra, ele orava, ele meditava, ele cuidava do altar. E ao cuidar do altar da nossa vida, Deus nos levará a algumas posturas para que a nossa pegada vitoriosa, a nossa atitude de vitória seja fortalecida. Nós temos que fortalecer a nossa atitude vencedora. Nós temos. E eu vejo, meus irmãos, que o livro de Eclesiastes, mais especificamente no capítulo 7, eu vejo aqui algumas ações que eu queria mostrar para vocês hoje, com base no capítulo 7 de Eclesiastes, que nós temos que nutrir ao renovar o altar da nossa vida, para que a gente tenha essa pegada vencedora. A primeira postura para fortalecer a nossa atitude vencedora é que nós precisamos dar uma nova perspectiva ao sofrimento. Dê uma nova perspectiva ao sofrimento. Uma coisa que eu tenho percebido nesses 62 anos, quase 63, eu tenho percebido nessa minha experiência, desde 63 anos, quase 60 anos, caminhando com Deus. Eu tenho percebido que assim que nós vamos, cuidando do altar da nossa vida, o que acontece? Os nossos olhos se abrem, Deus ilumina a nossa mente, e nós passamos a ver a vida com as cores corretas, os acontecimentos do jeito certo. E uma das mudanças que nós percebemos é a forma que nós encaramos o sofrimento. Aquele que crê, olha para o sofrimento e para as lutas da vida de uma outra forma. Ao invés de nós vermos a dor como uma maldade da vida, ou eu posso ir até mais longe, como um descuido divino, como algumas pessoas colocam: onde é que está Deus? Deus me esqueceu. Nós passamos a olhar para a dor, nós passamos a olhar para o sofrimento como um instrumento divino, como uma ferramenta divina. E quando isso acontece, nós começamos a olhar as provações da vida, nós começamos a perceber as dores e o sofrimento da forma como descreve Eclesiastes capítulo 7, versículo 3. Olha que versículo tremendo. Salomão afirmou: chorar é melhor que rir, pois as lágrimas no rosto limpam o coração. Olha que palavra. Eu estou usando aqui a mensagem. Olha que palavra que Deus está colocando aqui hoje. Chorar é melhor que rir, pois as lágrimas no rosto limpam o coração. Eu quero testemunhar para vocês. E eu tenho visto assim. Eu tenho experimentado neste ano essa perspectiva. As lágrimas têm lavado o meu coração. Essa é uma nova perspectiva do sofrimento, que alimenta a nossa atitude vencedora. Essa atitude, ela nos coloca na perspectiva correta do que esperar sobre a vida. Nós vamos esperando da vida não apenas aquilo que nós achamos suave. E aí a dor,
E as contrariedades deixam de gerar pânico quando elas aparecem na nossa vida. Por quê? Porque a gente diz, não, dor, sofrimento vai limpar o coração. Nós descobrimos que Deus dá sempre uma função purificadora para o sofrimento, para a dor, para o nosso coração. Não é que nós gostamos de sofrimento, mas sim que nós já não nos assustamos mais com o sofrimento, que nós não nos amedrontamos mais com as tribulações da vida. Elas não nos surpreendem, elas não nos pegam de jeito. Nós temos uma outra perspectiva. E isso gera o que dentro do nosso coração? Isso gera uma ousadia frente às dificuldades da vida. Você começa o trabalho de... Eu escuto vocês falando, pastor, depois que eu comecei a frequentar a igreja, ficou pior. É muita tribulação. Pastor, o carro quebrou, aquele quebrou. Era melhor eu não ter vindo para a igreja. Era melhor ter ficado lá em casa, porque a coisa está ficando braba. E eu sempre digo para as pessoas, olha, para Deus construir um prédio novo, maravilhoso e glorioso, Ele tem que passar a patrola, aquele tratorzão. Ele tem que limpar o terreno. Parece que está destruindo tudo, mas fica tranquilo que Ele está levantando um edifício de vitória e glorioso. Quando você começa a olhar com essa perspectiva, não, fica tranquilo. É tribulação, é luta, é sofrimento, mas eu sei, Deus está usando isso para purificar o meu coração com aquilo que Ele quer fazer para a minha vida. O melhor dEle está chegando e eu não preciso ficar apavorado. Isso fortalece. Eu começo a olhar assim, ossos do ofício. Ossos do ofício. Como assim? É porque eu vou ser um vencedor. Ele tem que me preparar. Ele tem que limpar o meu coração. Ele tem que limpar o terreno. Ele está colocando um sonho grandioso dele dentro da minha vida. Ele está limpando. É o sofrimento para limpar, para purificar. É isso que está falando, é o cara mais rico do mundo, mais sábio, Salomão. É melhor chorar do que rir, porque as lágrimas, elas limpam o coração. Vocês escutam o que Deus está falando aqui. Segunda postura, para fortalecer a nossa atitude vencedora. Fuja de todas as formas da procrastinação. Eu acho muito adequado, irmãos, estudar Eclesiastes capítulo 7, bem nesse último domingo do ano. Uma das formas do mal agir em nós é gerando uma síndrome chamada a síndrome de um dia. Um dia farei, um dia irei, um dia desse nós voltamos a falar. Mas, na verdade, esse dia nunca chega. Um dos maiores motivos de pessoas viverem ansiosas é que elas começam coisas e não finalizam aquilo que começa. Você olha em cima da bancada, em cima da mesa da cozinha, da sala do escritório. Você olha na escrivania, ao lado do computador. Um punhado de coisas que foram começadas, mas que não foram terminadas. E é por isso, então, que quando nós olhamos para aquela pilha, ou nós olhamos para aquilo lá, a gente diz, puxa, eu tenho que terminar aquilo, eu tenho que terminar aquilo outro. E aquilo acelera o nosso coração. E nós ficamos lembrando dos nossos fracassos. Por que eu não terminei? Poxa vida, eu tinha que terminar. Quando eu vou terminar? Portanto, se você quer fortalecer a sua atitude vencedora, você vai precisar aprender a finalizar seus projetos. E não apenas começar. E a Bíblia é muito clara. Em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, olha o que está escrito. Finalizar algo é melhor que começar. Ter paciência é melhor que se afobar e meter os pés pelas mãos. Olha que palavra apropriada. Olha, nesse momento que nós estamos chegando no limiar de uma mudada, de uma guinada. O que Deus está lhe mostrando aqui nesta manhã? Que você precisa terminar. Que você começou, mas não terminou. Talvez é um curso. Talvez um projeto profissional. Talvez uma conversa de reconciliação. Talvez um sonho pessoal. Talvez a reforma da sua casa. Talvez o financiamento da sua casa própria, que você parou.
Por favor, irmão e irmã, guarde esta verdade que Deus está colocando aqui nesta manhã. Tarefas não finalizadas geram ansiedade e enfraquece a nossa atitude vencedora. Você vai chegar de noite e você vai acordar para ir no banheiro 2, 3 horas da manhã. E no caminho até o banheiro você vai lembrar do quê? Daquilo que você não fez. Puxa, esqueci. Meu Deus, não fiz aquilo. Não fiz aquilo outro. E o teu coração, não dá para você fazer nada naquele momento. Mas você vai ficar rolando na cama. Veja claramente, tarefas não finalizadas geram ansiedade. E a ansiedade, ela enfraquece a nossa atitude vencedora. Por isso, comece e só pare quando você terminar. Comece e só pare quando você terminar. Defina um plano. Escolha as suas ferramentas. Defina as suas prioridades. E depois de definir um plano, escolher as ferramentas e escolher as prioridades, organize as suas ações. Organize as suas ações. Dê o primeiro passo e só pare quando terminar seu projeto. Mas você poderia perguntar, pastor, mas olha, acontece que tem coisa que não dá para terminar num dia, é num processo. Ótimo. Então eu elimino a minha ansiedade de que maneira? Eu faço uma lista de afazeres. E então eu dedico àqueles afazeres um momento adequado. Chega o dia, terminou o dia. Estou cansado, não posso mais ir na frente. Vou parar agora. Então eu coloco aqui, amanhã eu começo que horas? Eu coloco de novo a hora que eu vou começar naquele assunto. E sabe o que isso acontece? Dentro de mim, mata o assunto, para minha mente não ficar pensando. Porque eu fiz tudo que podia. E já está definido a hora que eu vou começar de novo amanhã. A minha mente não vai ter ansiedade. Você tem que organizar suas ações. Tem que dar o primeiro passo. Você tem que adotar a postura que Davi deu a Salomão na construção do templo. Em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 20. Olha que texto maravilhoso, que palavra fantástica, que serve para mim e para você aqui nesta manhã. Davi disse para Salomão, seja forte e corajoso, mão ao trabalho, não tenha medo, nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine. Olha que coisa tremenda. Você tem que pegar esses textos. Ele fortalece. Você veja aqui que, qual é o trabalho? Não é me dá força, Senhor, Ele já deu. É você que tem que ser forte. Vocês se lembram quando Ele falou lá para o Gideão, vá com a força que você tem. Já tinha. Deus já deu a força. Seja forte, corajoso. Até para ter medo, a gente tem que ter coragem, gente. O que acontece quando você fica com medo? Eu fico um cara violento quando estou com medo. Sou capaz de estourar a parede no peito. Eu sou capaz de quebrar muro com a cabeça, só para correr. Até para ter medo, você tem que ter coragem. A minha tendência é quando alguém me dá um susto, eu parto para cima. Então, até para ter medo, você tem que ter coragem. Essa é uma atitude tua. Seja corajoso. E outra coisa, mão ao trabalho. Não vai cair no teu colo. Qual a maneira que Deus vai abençoar a tua vida? Mão no trabalho. Mas como é que o senhor faz para essa igreja? Mão no trabalho. Eu levanto cedo, durmo tarde. Falo com pessoas o tempo todo. Oro a Deus. Quero crescer. Eu busco o Senhor. E eu só vou terminar quando morrer. Tomara que seja depois de um culto. Eu abençoo os irmãos. Vamos para casa, irmãos. Caiu, pastor. Caiu. O que foi? Morreu. Mas veja aqui. Termine. Irmãos, em nome de Jesus aqui nesta manhã, eu amorosamente, eu quero falar com você. Qual é o projeto que você começou e não terminou? Deus está falando com você. Vai lá, recomece, termine. Só pare quando terminar. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar você até que você termine. Eu vou fortalecer você. Terceira postura para fortalecer a nossa atitude vencedora. Não entre na loucura alheia. Veja, você tem que fortalecer a sua atitude vencedora com uma nova perspectiva do sofrimento. Você tem que fugir de todas as formas de procrastinar, mas cuidado, irmão, com a loucura alheia. O
Quero pedir para você aqui, irmão, não desça ao nível do iracundo. Não perca o juízo com alguém que enlouqueceu. Mantenha a tua sobriedade. Mantenha a tua serenidade. Não entre na loucura alheia. Não perca a cabeça. Isso não vai, se você entrar na loucura alheia, isso vai enfraquecer você. Você só vai crescer se você manter a serenidade. Seu marido pirou, deixa ele doidão. Sozinho. Sua mulher enlouqueceu, entrou na loucura, deixa ela ter o momento de loucura dela, não entra nisso. Por que você desceria ao nível assim? Teu patrão, aquele que trabalha com você, alguém no trânsito ou qualquer outra coisa, piraram. Mantenha a sobriedade. Você não tem que se tornar burro para conversar com o burro. Não entre na loucura alheia. Veja o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 9. Não perca a cabeça. A raiva é a marca registrada dos insensatos. Olha que palavra. Veja como é que esse texto é claro. Perder a cabeça é se igualar ao louco, ao insensato. Quando a gente encontra um insensato, o nosso papel é ouvir e pensar. Eu e você, nós não podemos desperdiçar nossa fala, pois quanto menos as pessoas pensam, mais elas falam. Quanto menos elas pensam, mais elas falam. E quanto mais você pensa, menos você fala. O sábio fala, sabe por quê? Porque ele tem o que dizer. Ele sabe que quando a insensatez aparece, a sobriedade, a inteligência faz silêncio. Ele já compreendeu que a insensatez é igual a uma maritaca que grita sem nenhum propósito. Vocês já viram maritaca? Que inferno que é aquele passarinho? O que é isso? Tem um lá no acampamento do Alberto. O Alberto chama minha menina, ela vem aqui no coisa, morde a olheirinha dele, tudo. Mas ela, dependendo da pessoa, ela não gosta da pessoa, ela vê, vira um alarme, gente, que aquilo é um inferno. Eu vou trabalhar nas minhas mensagens lá, e de vez em quando saio para ir debaixo de uma árvore, ela me vê, como não está acostumada comigo, ela dispara aquilo lá. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tira essa maritaca, leva lá para o refeitório, me larga e paz para lá, porque não tem jeito. A pessoa insensata faz igual maritaca, dispara. Não entre na loucura alheia. Talvez você está aqui hoje, terminando o ano, passou 25, e você está amargando, porque entrou na loucura alheia. Desceu ao nível do insensato. Você quer fortalecer a tua atitude vencedora? Não compre a loucura do outro. Quarta postura para fortalecer nossa atitude vencedora. Cuidado com a nostalgia. Eu quero bater firme nesse ponto. Cuidado com a nostalgia. Fortaleça a sua atitude vencedora com uma nova perspectiva do sofrimento. Fuja de todas as formas de procrastinação. Não entre na loucura alheia. Mas isso não é tudo. Você tem que ter cuidado com a nostalgia. Conforme a enciclopédia livre, Wikipédia, nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada, na maioria das vezes irreal, por momentos vividos do passado. A nostalgia ela é associada a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e de antigas relações sociais. Essa palavra nostalgia, ela vem de duas palavras gregas. A primeira é notos, que significa reencontro. E a segunda é algos, que significa dor, sofrimento. Então a nostalgia já foi considerada uma condição médica no início da era moderna. Ela podia ser associada à melancolia, esse estado depressivo, doente da alma. A nostalgia é diferente da saudade, pois a saudade ela é direcionada a um alvo, a um momento específico, e até pode ser superada pela presença ou a repetição daquele evento.
Já a nostalgia não. Ela não pode ser superada no campo físico, pois diz respeito somente a uma visão idealizada do passado que cada um possui e que não dá para ser repetido. Por isso, a nostalgia, ela pode ser um grande inimigo da nossa atitude vencedora. Porque ela pode nos arremeter. Você ficar lembrando, aquela vida que era boa, aquela casa que era boa, aquela mulher que era minha mãe que era boa. Não é essa que está aqui agora. E você começa... aquele homem que eu conheci que era bom, esse não. Não, aquela mocinha linda que eu conheci era aquela, não é essa, não reconheço. Ela em você. E aquela coisa de uma sensação idealizada. E isso atrapalha a nossa atitude vencedora, quando nós ficamos olhando, escutando as canções que nos arremetem a um passado, que nós não podemos repetir, que nós não podemos novamente vivenciar aquilo. É por isso que a Bíblia, ela nos ensina, ao invés de ter uma nostalgia tristonha da vida, escolher uma pegada de esperança, pensar com esperança. Em outras palavras, nós precisamos limitar todo o pensamento, limitar todo o sentimento nostálgico, em especial aqueles que geram em nós a perda da alegria e da postura vencedora. Por exemplo, eu tenho uma música sertaneja que ela me traz muita nostalgia, especialmente da minha mãe. Então, quando eu escuto essa música, andando por aí, vejo, eu ligo o rádio, está tocando lá, aquela que fala assim, põe o bule de café em cima do fogão, né? Pô, a viola que eu tocava, estende a rede na varanda, estou voltando. Né? Eu fico nostálgico, por causa que eu saí de casa com 19 anos para estudar, nunca mais voltei para minha casa. Nunca mais senti aquele negócio de mãe. Esses dias eu tive que falar comigo, ô Jacó, essa música agora não vai trazer muito alegria para você. Você pode até ouvir, mas não vai construir nada, porque primeiro a tua mãe, não dá para você voltar para casa da tua mãe. Não tem lá o fogão de lenha. E nem a viola que você tocava, porque você não tocava viola nenhuma. Tá? O bule em cima do café, ó, esquece. Café requentado é a coisa horrível, você já sabe. É horrível. Tem que ser fresquinho na hora. E outra coisa, rede na varanda, sem ar-condicionado, ninguém suporta. Aquilo dá um calor nas costas, é infernal, cai na real. Acaba com isso. Tem gente que fica desgraçadamente sofrendo. O fio de cabelo no meu paletó, cadê? Se não é por amor, me deixa aqui no chão, me deixa aqui no chão. Fica no chão, infeliz. Para que essa nostalgia? Para que isso? Nós temos que limitar, em especial, aquelas lembranças que nos levam a perder a alegria da vida. Tem homens, mulheres que perdem alguém da casa e ficam dizendo, não, eu perdi a alegria da vida. Cheio de filho do lado, não, morreu aquele que eu amava. Não, e esse daqui você ama também. Não, não tem mais alegria. Tem sim, olha aqui, um punhado de alegria. Nós temos que limitar isso. É nossa obrigação. Eu tive que fazer isso quando a minha mulher morreu. Tive que fazer isso. Eu compreendo, irmãos, como que a mensagem de Deus para cada um de nós está escrita hoje em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 10. Olha que texto, olha que preciosidade. Pare de chorar, lembrando-se dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Olha para esse texto, em nome de Jesus. Veja se você está percebendo o que Deus está falando agora. A sua atitude vencedora não vai ser alimentada com lembranças tristonhas dos velhos tempos. Não dá mais. Sua atitude vencedora não será alimentada por chorar pelo leite derramado, pelas oportunidades perdidas, por aquilo que poderia ou não dar certo, pelas pessoas que deixaram ou desprezaram você. Você não pode voltar atrás, mas pode construir um novo momento. Solte o passado, pare de chorar lembrando dos velhos tempos. Eu nunca vou me esquecer de 4 ou 5 senhores anciões que estavam lá no Terma de Maringá alguns anos atrás. E era sexta-feira, eu gostava de ir lá, e então eu estava lá no furô, e um estava falando com o outro. Tempo bom é aquele, hein? Que a gente morava no sítio, que comia aquela comida assim, daquele outro jeito, vida comum do campo.
Aí fiquei escutando, né? Eu quero ver onde é que eles vão chegar com esse papo. Aí o outro falou, é mesmo, rapaz? Sim. Você lembra, a gente tirava leite cedo, aquela conversa todinha de nostalgia do passado. Aí um senhorzinho mais idoso que estava lá, sabido, levantou assim e disse, véia, é tudo besta mesmo, meu. Tomar banho. Bom é hoje que a gente pega a circular lá na Praça Raposo Tavares com ar-condicionado, vem aqui no Terma, passa aqui nessa água. Se fosse nesse tempo, a gente tinha que vir de a pé, de cavalo, nesse solão danado. Para ir em Londrina era um dia inteiro na poeira danada. Hoje não, é 30 minutos, a gente está lá. Toma vergonha, gente. A vida boa está aqui. Eu quase aplaudi de pé. Eu e você temos que tomar essa atitude. Pare de alimentar as lembranças tristonhas. Para de alimentar. E escolha as lembranças que baterão na porta da sua mente. Essa pode entrar, essa não. E escolha ouvir as músicas que vai fazer você pensar positivamente. E escolha os pensamentos que você vai alimentar. Escolha pensar com fé. Escolha pensar com ousadia. Escolha pensar positivamente. Ocupe sua mente com aquilo que gera esperança e não tristeza. Para evitar a nostalgia tristonha, Jeremias tomou a seguinte posição em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar um pouco de esperança de vida. Um pouco de esperança na vida. Olha o que ele disse. Eu não vou ficar lembrando aquilo que mata a minha esperança. Eu não vou ficar lembrando aquilo que me larga infeliz e para baixo. Não, eu quero lembrar das coisas que vai gerar dentro de mim uma atitude vencedora. Para finalizar a minha palavra hoje. Quinta postura, para fortalecer nossa atitude vencedora. Pare de brincar de Deus. Pare de brincar de Deus. Veja que nós estamos falando que nós temos que fortalecer a nossa atitude vencedora através de uma nova perspectiva do sofrimento. Que nós temos que fugir de toda forma de procrastinação, terminando as nossas tarefas. Nós não podemos entrar na loucura alheia, de jeito nenhum. E nós temos que ter cuidado com a nostalgia tristonha. Mas, por favor, irmão, tome cuidado, porque isso daqui é sério. Pare de brincar de Deus. Pare de brincar de Deus. Um dos grandes erros que nós cometemos, que enfraquece a nossa atitude vencedora, é tentar ocupar o lugar de Deus, mudando pessoas, situações e coisas ao nosso modo. É achar que nós podemos dar um jeito nas pessoas, que nós podemos dar um jeito nos problemas, que nós podemos dar um jeito nas situações à nossa volta. Observe, irmãos, o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 13. Veja só, que coisa tremenda. O Salomão está dizendo, veja a perfeição da criação de Deus. Agora, esta frase, até o que parece torto está no seu devido lugar. Que história é essa de querer dar uma mãozinha? Ah, que texto fantástico. Eu, quando estava lendo esse texto, pesquisei várias versões, disse, meu Deus, está aqui. Eu não tinha percebido. Que negócio é esse de querer dar uma mãozinha para Deus? Que negócio é esse de querer endireitar aquilo que a gente acha torto? Veja que o texto diz aqui, que até o que parece torto, Deus colocou no devido lugar. Dar uma mãozinha para Deus é estragar aquilo que Ele fez perfeito. Você compreende a mensagem que Deus está nos dando aqui hoje? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas ao nosso modo, ao nosso tempo, à nossa maneira. Isso é querer dar uma mãozinha para Deus. Mas isso estraga tudo. Para nós não cometermos esse erro, nós precisamos aprender a diferença entre uma situação difícil e um problema. Uma situação difícil, a gente não pode mudar. A gente tem que suportar aquela situação. Nós mudamos de apartamento. Chegou o dia que a gente tinha que mudar. A fábrica de móveis não terminou. Falei, mas nós temos que mudar. Eles arrumaram o jeito que nós entramos. Nessa situação, o que é que eu posso mudar? Nada. Eles entraram de férias logo no dia 19. Fechou tudo. Eu fiquei dentro daquela casa, desgostoso, batendo a cabeça nas paredes, querendo quebrar os móveis. Não vai mudar. Porque só tem um jeito, eu tenho que suportar. É uma situação que eu não posso mudar. Bom, tinha alguns problemas. Não tinha lâmpada aqui, não tinha luz ali. E esse tinha solução. Eu podia arrumar saídas. Eu podia ter solução para aquilo. Tem coisa que a gente tem que suportar para passar. Uma tempestade. A gente não tem solução, a gente tem que suportar a tempestade.
Mas o problema da gente ficar no meio da água, a gente pode arrumar uma casa, esconder debaixo de uma rocha, entrar em algum lugar, uma casa que abre a porta para a gente. Você não pode mudar uma pessoa. Guarda isso na sua cabeça. Tem coisas que você vai ter que suportar na vida. Você vai ter que entender. Não adianta brincar de Deus. Mas você pode efetuar mudanças na sua vida. E essas mudanças que você faz na sua vida pode ter um impacto na vida das outras pessoas. Mas brincar de Deus vai frustrar você. Brincar de Deus vai gerar derrota no seu coração. Você quer ter então essa atitude vencedora? Olha para a vida e dizendo assim, com o olhar de Deus: Senhor, por que será que o Senhor fez desse jeito? Ó Deus, eu não entendo. Mas Senhor, eu não posso mudar essa situação, então eu entrego a Ti. É o Senhor que pode mudar. E eu sei que numa situação que eu não posso mudar, o Senhor usa aquela situação para trabalhar o meu coração. Como diz, Ele lava o meu coração, Ele purifica o meu coração. E a nossa atitude vencedora, ela está ali. E ao invés de desanimar, nós vamos querer, como diz aquele hino, eu quero estar com Cristo na frente, aonde a guerra está acontecendo. Porque a força do Senhor nos renova a cada manhã. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez é a última vez que eu estou vendo você. Não é porque eu vou morrer. Ou porque você vai morrer. Talvez você vai viajar e eu não lhe vejo mais nesse ano. Você está aqui, nesta reunião. E Deus está falando com você. Tira os teus olhos do sofrimento. Olha eu. Retoma os teus projetos que você largou sobre a mesa. Volte e termine. Não entre na loucura das pessoas. Mantenha a sensatez. Deus está falando com clareza aqui. Pare de ficar lamentando o ontem. Concentre naquilo que eu te deixei, que confiei a você. Dê o teu melhor. Não tente mudar aquilo que está torto. Eu sou Deus que dou conta de colocar o torto no lugar certo. Confia em mim. Se Deus está falando com você de um modo bem claro, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você com seus olhos fechados ainda. Ó Pai Celestial, nós queremos aqui neste momento, Senhor, reconhecer que o Senhor faz tudo tão maravilhoso. Teu amor tem cuidado de nós até aqui, Senhor. Como o Senhor tem caminhado ao nosso lado, como o Senhor não tem nos abandonado. O Senhor pintou a vida com perfeição. O Senhor é aquele que nos guardou na saída, está guardando agora na chegada, no meio da caminhada. O Senhor nunca nos abandonou. A palavra que o Senhor trouxe a cada pessoa aqui, ó Espírito Santo, amarra isso no coração para virar vida. E ó Deus, no dia 2, quando nós vamos retomar os nossos 21 dias de altar da vida, Jesus, que essas pessoas comecem a experimentar desde já a qualidade desta vida. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa ser firmada na nossa vida, como ela está sendo firmada agora, para a glória do Teu nome. Missionária Central de Maringá.